Meu povo, vamos lá, mais uma aula de geografia, agora professor Fábio Lopes, o lindão, vamos falar sobre as formas superficiais do relevo da Terra. Então, acompanhe comigo essa maravilhosa aula, mas primeiro, olha a vinheta. Então bora lá, galerinha, pergunta do milhão, o que é relevo? Bom, de acordo com a nossa imagem, relevo é um tipo de saliência, no bom sentido, claro, é uma regularidade que se destaca numa superfície. No caso da geografia, a gente costuma dizer que o relevo ele significa todo aquele conjunto de formas que se sobressai da crosta terrestre. E vocês sabem o que é a crosta terrestre porque nós vimos isso na última aula, tá? Então essas formas concebidas sob a ação dos agentes internos e internos, que nós vamos ver daqui a pouco, nós chamamos de relevo, tá? Ou, se vocês quiserem, de uma forma um pouquinho mais simples, a gente pode dizer que relevo é o desenho da superfície terrestre, é a forma como a superfície terrestre se apresenta para nós, beleza? Dito isso, nós podemos identificar as formas do relevo de acordo com a origem, a estrutura, a natureza das rochas. Isso vai resultar numa série de tipos de relevos diferentes, tá? Basicamente, nós dividimos eles em montanhas, planaltos, planícies e depressões. Existem outras formas de relevo, porém essas que eu estou colocando aqui para vocês são as mais comuns, as que acontecem, digamos, com mais frequência, né? E é sobre elas que a gente vai ver a partir de agora. Então, vem comigo! Então, vamos começar com as montanhas. Logo no começo, a gente já tem uma pequena polêmica, porque até então, aqui no Brasil, nós não temos uma definição muito clara do que é montanha. Por quê? Porque, bom, vamos ler aqui o texto que vocês vão entender do que eu estou falando. Olha, a distinção entre morro e montanha é pouco precisa e muito subjetiva. Por quê? Porque o IBGE ele define morro como uma elevação natural do terreno com altura de até aproximadamente 300 metros. Montanha seria tudo aquilo que passaria dos 300 metros de altura, ou seja, toda e qualquer elevação de terra, elevação rochosa, que passa dos 300 metros. No entanto, há outras pessoas, outros estudiosos, geólogos, enfim, que dizem que não. Para ser montanha, a montanha, ela, na verdade, ela surge da ação das placas tectônicas. Então, ela tem que estar tectonicamente ativa, tá? Portanto, se não tiver tectonicamente ativa, se não tiver sido resultado de ação de placas tectônicas, não é montanha, independente da altura. Por conta disso, esses especialistas dizem que no Brasil nós não temos montanha, já que o nosso país está localizado bem no centro de uma placa tectônica, no caso, a placa sul-americana. Bem, como não tem um consenso, pode ser que tenha montanha para uns e pode ser que não tenha para outros. Então, vocês aí escolham, já que não há consenso, de qualquer forma, qualquer uma das, digamos, vertentes está correta, tá? E, bem, como é que se forma uma montanha? Nós já falamos sobre isso na semana passada. No entanto, a gente vai falar um pouquinho mais só para dar aquela relembrada, caso a memória de alguém tenha sido, de repente, extraviada no meio da quarentena. Bem, a maioria das montanhas ela se forma a partir da atividade tectônica, como nós já dissemos, né? Quando duas placas tectônicas se chocam e provocam a alteração do relevo. Isso resulta na elevação de uma das suas formas, e aí esse processo a gente tem um nomezinho meio estranho, meio esquisito, que nós chamamos de orogênese, tá? É claro que existem outras maneiras de uma montanha surgir. A maioria delas surge a partir da orogênese, né? Mas existe também a possibilidade delas se formarem a partir da ação do vulcanismo, né? Que é basicamente quando se acumula muita lava que vai se solidificando e vai se transformando em rocha. Esse monte de rocha, de lava que vai se solidificando, vai crescendo tanto a ponto de formar vulcões e montanhas que vão dar origem a outros vulcões e outras montanhas e assim vai, beleza? Esses dois tipos que eu falei, na verdade, tanto da orogênese quanto através do vulcanismo, são os mais comuns, apesar de que existem outros tipos. Por exemplo, o desgaste do relevo ambiente, ou seja, o desgaste do relevo ali ao redor, que circula aquela elevação de rocha, esse desgaste ele pode ser tão grande e tão intenso por tanto tempo, ele vai fazendo com que a área ao redor fique mais baixa, fazendo com que a montanha exatamente surja porque o que está ao seu redor está diminuindo. Além disso, existe também outra possibilidade que é o acúmulo de detritos, né? Ou seja, vários detritos, sedimentos, enfim, um monte de coisa vai se juntando, se formando ao longo de eras e eras e eras, e tu tem o surgimento de uma montanha. É claro que esse tipo esses dois tipos que eu falei agora,
são mais difíceis, são mais raros, mas também temos esses dois tipos de, digamos, surgimento de montanhas. Na grande maioria dos casos, a presença de montanha indica que o relevo local é jovem, ou seja, relativamente jovem, né? Porque ele possui somente algumas dezenas ou algumas centenas de milhões de anos. Aí ele pode dizer, mas como é que pode ser jovem, né? Galera, algumas dezenas ou centenas de anos é nada mesmo perto dos 4 bilhões e meio de anos que a Terra tem, cara. Ou seja, cara, é muito tempo. Isso significa que daqui a mais alguns milhões e milhões de anos, os agentes externos do relevo, né, vão estar lentamente desgastando essas montanhas até que elas venham dar origem a outras formas de relevo, beleza? Normalmente, no topo das montanhas, o clima costuma ser bem frio, cara, sabe? Muito úmido, as temperaturas muito baixas mesmo, e isso acontece por conta da pressão atmosférica, né? Se a gente for levar em consideração as questões como clima e altitude, eles têm tudo a ver, estão sempre relacionados. Então, quanto mais elevado é o relevo, menores são as temperaturas, menor também é o oxigênio. É por isso que, não sei se vocês já repararam, mas quando tem aquelas imagens que mostram alpinistas indo no alto das montanhas, muitos deles estão ali com cilindros de oxigênio, porque o ar é muito rarefeito, certo? Por conta da alta altitude, né? E isso, entre outras coisas, explica por que no alto dessas grandes montanhas você raramente tem forma de vida, seja animal ou vegetal. Para deixar ainda mais clara a diferença entre morro e montanha, eu resolvi colocar aqui para vocês duas fotos para vocês fazerem a comparação e verificarem como elas são diferentes. Observe as imagens. A primeira imagem é da montanha Ararat, ou Monte Ararat, né? Tem 5.137 metros de altitude e fica na Turquia. Dizem, inclusive, que é onde a Arca de Noé, ou o que sobrou da Arca de Noé, estaria lá, né? Estaria perdida lá em algum lugar. Inclusive, bom, se a gente for parar para pensar, a própria Bíblia fala que a arca repousou sobre os montes do Ararat no 150º dia, tá? 150º dia? Não, foi no dia 150, enfim, do dilúvio. Inclusive, em 2010, foi feita uma pesquisa, na verdade é uma pesquisa, uma excursão, uma falsa excursão, na verdade, de arqueólogos chineses e turcos, e lá eles afirmavam ter desenterrado a Arca de Noé, tá, que estava lá no Monte do Ararat. Enfim, vários exames minuciosos foram feitos por vários especialistas e ficou comprovado que se tratava de uma fraude, tipo, era tudo uma mentira. Mas o pesquisador que foi responsável por essa, entre aspas, descoberta, ele insiste e diz que não é verdade, aliás, diz que é verdade, né, e que ele vai provar o contrário. Bom, a gente vai estar aguardando. Enquanto isso, olha, essa outra imagem mostra que é um morro. Isso aqui é o Morro do Castelo Branco, que fica na Ilha dos Açores, né? Um arquipélago que pertence a Portugal. Percebe que o morro ele é criado normalmente como o resultado da erosão, a ação da chuva e do vento que vai ali desgastando a parte externa até que ela fique nessa formação um pouco mais arredondada e tudo mais. O morro ele costuma ser bem menor, né, que as montanhas. Então, se você for comparar, dá para ver visualmente que a diferença é bem grande. Sem contar que montanhas, normalmente montanhas fazem parte de cordilheiras, conjunto de montanhas, enquanto que os morros, eles normalmente aparecem mais sozinhos, isolados, mais ali forever alone. Forever alone. Moleque. Enfim, morros e montanhas, morros e montanhas. Eu falei borros. Morros e montanhas. Basicamente, essa é a diferença entre eles. Então, galerinha, olha só, não sei se vocês já repararam, mas uma hora eu falei sobre altitude, outra hora eu falei sobre altura. Essas duas palavras, elas se parecem, mas não são iguais, elas não têm o mesmo significado, longe disso. Então, altura é a medida tomada da base da elevação até seu ponto máximo, ou seja, a base é aquela parte onde começa a elevação, seja uma montanha, seja uma colina, um morro, não importa. Ali a base é onde começa, tá? E essa base ela vai servir para medir a altura, dali até o ponto máximo dela, até o pico ou o topo, enfim, o cume, a parte mais alta, beleza? Quando nós falamos de altitude, aí a gente já vai levar em consideração não a base dessa montanha, desse morro, enfim, nós vamos levar em consideração o nível do mar. Então a gente vai medir do nível do mar até o pico, até o topo, até o cume, tá? Tem uma imagem que eu vou colocar para vocês aqui que vai dar, de repente, uma luz nessa situação. Talvez ali nesse esquema que eu coloquei, que eu vou colocar, na verdade, fique mais fácil de vocês entenderem. Então, observem comigo.
Então observe esse esquema aqui, ó. Se você for olhar aqui da esquerda para a direita, você vai ver que tem um conjunto de elevações ali, né, de montanhas, por assim dizer. E aqui nós temos algumas setinhas, alguns tracejados que vão definir o que é altura e o que é altitude. Beleza, então olhem para esse da esquerda aqui, esse maior, tá? Esse maior, ele tá, se a gente for levar em consideração apenas a altura, perceba que ele tem a linha tracejada aqui e uma setinha marcando a altura. Então, se nós formos levar em consideração apenas o fator altura, essa montanha ela tem apenas entre aspas, claro, 1.000 metros de altura, porque aquele tracejado ali marca a base da montanha, ou seja, onde ela começa, e o tracejado lá de cima marca onde essa montanha termina, o pico da montanha. São apenas 1.000 metros de altura. Agora, se nós formos levar em consideração o nível do mar, aí a gente já vai ter um número diferente. Porque, olha, o nível do mar está aqui, bem à direita, aqui no canto à direita, abaixo, tá? Então, o nível do mar, ele marca o nível zero, ou seja, é da onde nós começamos a contar a altitude. Portanto, em relação ao nível do mar, aquela montanha que tinha 1.000 metros de altitude, 1.000 metros de altura, agora vai ter 4.000 metros de altitude. Ou seja, a gente pode entender então que essa montanha, ela está, a sua base no caso, ela está a 3.000 metros de altitude. Ou seja, essa montanha ela já começa a 3.000 metros de altitude. Aí quando você soma mais os 1.000 metros que ela tem ali de extensão, né, no sentido norte-sul, de cima para baixo, nós chegamos ao número final de 4.000 metros de altitude. Portanto, quando eu falo em altura, eu quero levar em consideração apenas o tamanho desse objeto. Pode ser uma montanha, uma árvore, uma torre, não importa. A altura vai medir só o tamanho, onde começa e onde termina. A altitude vai levar em consideração em que altura, em que altitude esse objeto, essa montanha, essa torre, a árvore, enfim, está em relação ao nível do mar. Então, basicamente, a diferença entre altura e altitude é essa. Estamos quase acabando, ainda tem um assunto para falar sobre montanha. Galerinha do meu coração, o que é cordilheira? Lucas, essa é para ti. Se bem que tu tá lendo aqui, né? Então, esquece o que eu disse. Galerinha, quando uma montanha se encontra agrupada com uma série de outras montanhas, são várias montanhas, a gente costuma dizer que isso é uma cordilheira ou cadeia montanhosa, né? Portanto, cordilheira é esse conjunto de montanhas, essas várias montanhas ali, não exatamente enfileiradas, mas formando ali uma cadeia gigantesca de montanhas. Nós chamamos isso de cordilheira ou de montanhas, ou, desculpe, cadeia montanhosa ou cordilheira. Estou meio maluco aqui, mas enfim, não ligue não, tá? Temos uma imagem para vocês entenderem o que é uma cordilheira. Observem aí, ó. Então, olha aí, ó, essa belíssima cordilheira, valendo 1 ponto para quem acertar. Qual é o nome dessa cordilheira? Como é que eu vou saber, né? Se eu tenho uma imagem, vou dar uma dica para vocês. Essa cordilheira, ela fica na Ásia, ela começa com, será que eu digo? Começa com I e termina com Himalaia. E agora, ficou mais fácil? Cordilheira do Himalaia, galera. Tá? É nessa cordilheira que fica ali o Monte Everest, o mais alto do mundo, com 8.000 e lá vai porrada de metros de altitude. É um negócio absurdamente alto, mas percebe que aí você tem ali várias montanhas ali, uma que grudadinha na outra, uma coladinha na outra, e esse amontoado de montanhas aí é o que nós chamamos de cordilheira, beleza? Continuando, povo e pova, uma montanha ela pode ser classificada de acordo com vários critérios. Pode ser altitude, origem, idade, aspectos, enfim. Nós vamos usar nesse momento como critério a questão da idade, tá? Então, antes que alguém pergunte, sim, uma montanha ela pode ser jovem ou pode ser velha. A gente vai ver a partir de agora, basicamente, qual é a diferença entre uma montanha jovem e velha, claro, além da idade. Quais são os outros aspectos que fazem uma montanha ser jovem ou ser velha. Portanto, observem comigo. Então, assim, quando a gente fala de montanhas jovens, as características dessas montanhas é que elas possuem vales profundos. Vales são aquelas áreas que ficam ali entre as montanhas. Tá? Os picos costumam ser bem pontiagudos e elevados, até porque eles ainda não foram desgastados, né? E a origem geológica é mais recente. Quando eu digo mais recente, eu quero falar assim, dos últimos 25 milhões de anos. Como a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né? 25 milhões é nada.
Elas costumam formar cadeias assim, que se estendem por centenas de quilômetros. E os principais exemplos que nós temos são a Cordilheira dos Andes, os Alpes na Europa e o Himalaia que nós vimos agora há pouco. Então, perceba nessa imagem que eu vou colocar para vocês um exemplo de montanhas jovens, que no caso é a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Perceba que ela tem todas as características que nós colocamos: picos pontiagudos, elevados, altitudes ali bem, elevadas e vales profundos. Tudo que eu falei aqui está presente na Cordilheira dos Andes. Já as montanhas antigas, que também são conhecidas como maciços antigos, né? Eles são muito mais, digamos, têm um período de formação muito anterior às montanhas mais jovens, né? Eles são normalmente constituídos por rochas magmáticas e metamórficas, né, que já passaram por vários processos de erosão, de intemperismo, várias mudanças de temperatura, de pressão, de clima, enfim, por conta desse processo de desgaste, né, por conta do intemperismo e da erosão, essas montanhas elas são, digamos, um pouco diferentes. Elas costumam ter ali os seus topos mais arredondados, elas costumam não ser tão altas assim, porque são tantos esses processos de erosão e de desgaste que essas montanhas foram, meio que diminuindo com o passar do tempo, apesar de que elas ainda são bem altas, certo? Como exemplo disso, nós temos aqui os Alpes escandinavos, os Montes Apalaches e os Montes Urais, tá? Essa imagem que eu estou colocando para vocês aqui agora são dos Montes Apalaches, que ficam nos Estados Unidos. Desculpa, fica ali na parte mais noroeste dos Estados Unidos. Na parte, me perdi aqui, no Nordeste. Fica ali do centro para o Nordeste, tá, dos Estados Unidos, e pega ali toda uma região que até um pouquinho ali de Canadá, mas muito mais a parte dos Estados Unidos. Então, os Montes Apalaches são um exemplo de montanhas antigas. Olha só, povo, quando a gente fala em planalto, por definição, planalto na verdade é a junção de duas palavras, né? Plano e alto. Então, é por isso que aqui no texto que está na imagem, está dizendo que é uma forma de relevo que tem ali o cume, ou seja, a parte do topo, mais ou menos nivelada, ou seja, mais ou menos reta. Uma região que tem uma área bastante plana, ali na sua parte mais alta, tá? Por isso que nós temos esse nome de planalto, plano mais alto, beleza? Imagine uma montanha que foi cortada ali no meio e fica só aquela parte reta. É mais ou menos como o planalto é definido. Então, observe essa imagem aqui, ó. Olha, isso é um planalto. Observa lá em cima, a parte do topo está ali relativamente plana, tá? Não quer dizer que ela seja 100% retinha, perfeita, não é isso. Mas é uma parte bem plana, sobretudo se tu comparar com a área que está ao redor, né? Os planaltos que eles costumam ter essa parede assim bem íngreme, né? Um paredão bem íngreme. A gente chama esse paredão de escarpa. Então, basicamente, essa é a forma que corresponde a um planalto. Saindo dos planaltos, nós temos as planícies. Aliás, os próprios planaltos, tem quem chame planalto, né, de planície de altitude, né? Por quê? Porque lá no topo é reto. Então, o que é uma planície? É uma unidade caracterizada por uma área relativamente plana, ou seja, são áreas que tu não tens ali muitas regiões altas e nem muitas regiões baixas. As planícies, elas são imensas áreas onde tu não tem uma grande variação da altitude do terreno, tá? Então, as altitudes, elas costumam ser um pouquinho baixas, mas nada assim também muito absurdamente baixo, tá? Geralmente elas estão ali próximas do nível do mar. Como exemplo, aqui, a região amazônica. A região amazônica, em boa parte dela, é uma planície. Aqui em Cametá, nós vivemos em uma planície, né? Nós não temos aqui grandes elevações de terra, nem também áreas muito baixas. Então, aqui onde nós vivemos, é um exemplo bem claro do que é uma planície. Também temos as depressões, tá? Depressão não é só aquela doença maldita que infelizmente acaba vitimando muita gente. Também é uma forma de relevo. E as depressões, elas são caracterizadas por áreas bem baixas, áreas muito baixas mesmo, tá? Sobretudo se comparado ao relevo circundante, ou seja, o que está ao redor, beleza? Várias coisas podem explicar a origem das depressões. No entanto, os fatores mais comuns são a erosão, principalmente por conta da água e do vento, beleza? Lembrando que a depressão, ou as depressões, elas podem ser divididas em duas, tá? Depressão absoluta e depressão relativa. A depressão absoluta é essa que está bem abaixo do nível do mar, ou seja, qualquer faixa de terra que esteja bem abaixo em relação ao nível do mar é uma depressão
absoluta. Quando nós falamos de depressão relativa, são áreas que são baixas, porém elas estão acima do nível do mar. Elas são baixas elas são baixas em relação ao que está ao redor. Ou seja, aquela área que está circundando ali é uma área mais alta, então a parte mais baixa nós chamamos de depressão. Porém, como ela está acima do nível do mar, ela recebe o título de depressão relativa. Olha, nessa imagem nós temos aqui um exemplo do que é uma depressão absoluta. Essa foto aqui é do Mar Morto, que fica ali na região do Oriente Médio, tá? Essa é uma área, inclusive, é a área mais baixa de todo o planeta. Aqui, claro, em terra firme, né? Está mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E o nome do Mar Morto é por conta da quantidade absurda de sal que tem nele. Vocês podem observar nessas pedras aqui brancas à direita, isso é tudo sal. Então a quantidade de sal é tão grande que praticamente impossibilita a existência de vida nas suas águas, beleza? Essa outra imagem já é de uma depressão relativa, porque essa área que ela está acima do nível do mar, porém se vocês repararem, olha, aqui mais assim do centro para a direita, vocês vão ver que essa área ela é bem mais baixa se comparada com o que está ao redor dela. Então isso é uma depressão relativa. Olha, quando a gente fala de agentes modeladores do relevo, a gente está falando dos agentes que vão dar forma ao relevo. São esses agentes, mais precisamente a ação desses agentes, que vão fazer, por exemplo, com que as montanhas tenham a forma que elas têm, com que a planície seja do jeito que é. Enfim, é a ação desses agentes, tá? Tanto internamente quanto externamente, que vão fazer com que o relevo seja do jeito que é, né? Tanto é que os principais agentes nós classificamos em agentes internos e externos. E a ação desses agentes internos e externos tem um nome. Esse nome é intemperismo. Agora acompanhe o próximo quadro para vocês saberem o que é o intemperismo. Então, leiam comigo. Intemperismo é o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Atenção, biológicos. Sua dinâmica acontece através da ação dos chamados agentes exógenos, que também são chamados de agentes externos, né? E também dos agentes internos. Apesar de não estar escrito aqui, os agentes internos também atuam nessa questão do intemperismo, tá? Apesar de que é mais frequente com a ação dos agentes externos, beleza? Então, observe aqui que a gente vai ver a partir de agora alguns exemplos dessas ações dos agentes internos e externos do intemperismo de modo geral. Olha só, galera, a ideia aqui é simplificar as coisas mesmo. Então, quando eu falo de agentes internos, eu estou falando daqueles que agem do interior para a superfície, de dentro para fora, beleza? São os agentes que modificam o relevo de dentro para fora. Então, vamos ver quais são esses agentes internos e quais são esses que, digamos, atuam tanto e interferem tanto na dinâmica natural do planeta. O primeiro dos agentes internos que a gente vai ver é o vulcanismo, tá? O vulcanismo, sim, de vulcão, né? Aquela expulsão de magma através de processos de temperaturas elevadas, de pressão interna no interior da Terra. Isso tudo leva ao vulcanismo, aquelas enormes explosões vulcânicas. Bem, a partir dessas explosões vulcânicas, a gente tem ali o despejamento de magma, certo? Que é aquela substância que fica no interior da Terra. E quando um vulcão entra em erupção, normalmente ele consegue expelir muita lava, né? Não todos, mas alguns fazem isso. E essa lava, ela com o passar do tempo vai endurecendo, ela vai se resfriando e vai dando origem a novas rochas, como nós falamos na aula passada, tá? Inclusive, algumas montanhas, como eu disse no início dessa aula, surgem a partir dessa atividade, tá, do vulcanismo. Portanto, perceba que a atividade vulcânica ela é sim uma ação que modifica o relevo, porque ela faz com que novas montanhas surjam, novos tipos de rochas surjam, ela faz com que outros tipos de rocha passem a se transformar em tipos diferentes através do metamorfismo. Então percebam que nós estamos falando de sim uma força da natureza que modifica e com muita força o relevo. Olha, para vocês terem ideia do que eu estou falando, essa imagem aqui é de lava incandescente. Só que essa lava ela já está em processo de resfriamento, ela já está num processo de endurecimento.
tá? Com mais algum tempo, essa lava ela vai se solidificar e vai se transformar em novas rochas. Perceba que essa lava ela não estava aqui, claro, antes do vazamento do magma, antes da erupção vulcânica, e a partir do momento que essa lava chega aqui, ela não vai sair mais, ela vai permanecer aqui por milhões de anos, a menos que alguém retire, claro, e você tem uma formação de relevo diferente a partir de agora. Nós temos ilhas que surgem no oceano a partir da formação da explosão vulcânica. Estou falando de explosão, eu não sei porquê, mas enfim, a partir da explosão vulcânica, ilhas se formam, tá? E algumas desaparecem também, né? Porque o vulcão ele estoura e às vezes arrebenta tudo que está perto. Falando em ilhas, em vulcão arrebentando, enfim, eu tenho uma imagem para vocês que é do Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área onde tem ali a maior parte dos vulcões do mundo está concentrada nessa área. É uma área que tem atividade vulcânica muito forte, muito intensa. É uma área que as pessoas vivem ali, sabe, não todos, claro, mas muitos vivem assustados porque a qualquer momento um vulcão desse pode entrar em erupção e, sério, vai ser uma catástrofe. Portanto, é uma área que é muito, sabe, propícia a esse tipo de coisa. Tá? Observe a imagem e vocês vão ver que, felizmente, graças a Deus, a gente está bem longe disso. Nós temos algumas desgraças no nosso país, sim, mas pelo menos a de vulcões não é uma delas. Continuando, o tectonismo também é um agente interno, ele modifica o relevo. Nós falamos sobre isso na última aula, então vocês lembram que o que são placas tectônicas, vocês sabem que elas se movimentam e vocês sabem que essas placas tectônicas, elas, a partir do momento que elas deslizam sobre o magma, coisinhas engraçadinhas acontecem aqui na superfície, tá? Como exemplo, o próprio surgimento dos continentes, a separação dos continentes. Temos também a questão da formação de montanhas, formação de falhas geológicas, enfim, são vários os exemplos de coisas que nós podemos citar a partir da ação do tectonismo, como esse efeito do tectonismo acaba afetando a nossa vida e modificando o nosso relevo. Observe essa imagem que eu vou colocar para vocês e, por favor, preste atenção para que vocês entendam o que eu quero passar. Repare bem, quando a gente fala de tectonismo, a gente fala no movimento de placas tectônicas. Então percebam, você tem aqui à esquerda uma placa oceânica e à direita uma placa continental, né? Essas placas elas são feitas de materiais da litosfera, então perceba, litosfera oceânica e ali à direita litosfera continental. Essas placas aqui, elas se chocaram e você está vendo que existem algumas, digamos assim, consequências. Ali onde está o número 2, você tem a formação de uma fossa, ou seja, uma área ali que está sendo uma espécie de abismo submarino. Ali no número 5 você tem a formação de vulcões, já que esse movimento tectônico está fazendo com que parte do magma suba até a superfície. E você tem ali no número 1 também, né, a formação de montanhas. Então perceba que você tem ali a alteração no relevo, tanto no oceano, porque agora você tem uma fossa, um abismo onde antes não havia, e também no continente, com a formação de montanhas e vulcões onde também não havia. E tanto as fossas quanto os vulcões e as montanhas, eles só surgem por conta do tectonismo. Então é dessa forma que o movimento tectônico acaba alterando o relevo, sem contar, claro, como eu já falei, a própria formação e separação dos continentes. Eu falei sobre a formação de vulcões, sobre a formação de montanhas e tal, as próprias fossas abissais, mas existem outras situações que também podem acontecer, né? Outras modificações do relevo a partir do tectonismo. Essa aqui é a famosa falha de San Andreas. Essa falha aí, no caso, ela acontece porque as placas tectônicas elas estão deslizando lateralmente e como efeito, como consequência desse deslizamento de placas, a gente tem a formação dessa placa de San Andreas, dessa falha de San Andreas que fica ali no deserto da Califórnia. E tem até filme que já fizeram sobre isso, enfim. E esse é só mais um dos efeitos que acontecem das modificações do relevo a partir do movimento das placas tectônicas. Sim, os terremotos. Falta falar sobre os terremotos. Que coisa maravilhosa. Só que não, né? Terremoto é uma coisa terrível. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Felizmente para nós, aqui no Brasil, né? É algo muito difícil de acontecer. Porém, os terremotos, eles também fazem aquela modificação no relevo. É claro que eles modificam destruindo as coisas, né? Mas os terremotos, mesmo sendo terríveis como são,
também são modificadores do relevo, modificadores ali a partir da parte interna, né? No caso são agentes internos, tá? Como vocês sabem, o movimento entre as placas ele gera montanhas, falhas, fossas e inclusive terremotos. Nós temos uma imagem para mostrar para vocês e a partir dessa imagem a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona um terremoto. Observem aí, galera, nós temos duas placas tectônicas que estão se movendo, né? Tá ali, as placas se movimentam mais ou menos 2 centímetros por ano e dependendo da placa, dependendo do movimento, dependendo de alguns fatores, esse movimento pode gerar um terremoto. Normalmente essas placas se movimentam e lá naquela região que está bem ali o centro dessa movimentação das placas, nós chamamos isso de hipocentro, né? Esse tremor ele vai se expandir em várias direções e, claro, ele vai chegar na parte de cima. Quando ele atinge a superfície, essa superfície lá, que é o ponto central desse tremor, nós chamamos de epicentro. E a partir daí, cara, é aquele sacolejo, aquele balanço e, infelizmente, muitas vezes as pessoas perdem suas vidas, perdem casas, perdem uma série de coisas por conta desse fenômeno da natureza, que é algo normal, algo natural, mas que não deixa de ser trágico, onde acontece, né? Mas de modo geral, um terremoto acontece assim, vocês veem que as ondas elas vão se espalhando, o tremor ele vai se espalhando em várias direções e, claro, quando chega aqui na parte de cima, causa todo o estrago que a gente já conhece. Por fim, os agentes externos. Bom, galera, se os agentes internos são os que modelam o relevo de dentro para fora, os agentes externos vão agir na parte externa, claro, na parte de fora do relevo, dando a ele uma forma, um desenho totalmente diferenciado, tá? Do que aquele que a natureza originalmente, fez. Então, a gente vai ver agora quais são esses agentes externos, quais são os agentes externos e de que forma esses agentes modelam o relevo. Um dos agentes mais famosos, né, uma das formas mais famosas de alteração do relevo, né, é a chuva. Perceba que esse buraco que está aí, essa cratera gigantesca, é um buraco que foi aberto por conta da chuva. A água ela vem caindo para dos céus, ela vai se infiltrando, ela vai procurando frestas, buracos para se infiltrar. E a partir do momento que esse volume de água nessas infiltrações se torna muito grande, esse terreno ele acaba se expandindo, a areia, o sedimento ele acaba se soltando e o resultado é esse buraco gigantesco que a gente está vendo aí, né? Isso é muito comum, infelizmente, sempre que tem as estações de chuva em regiões onde tem morro, como no sudeste, no sul e sudeste, é muito comum, infelizmente, quase sempre no início do ano, que hajam tragédias por conta da chuva, né? Por conta de deslizamento de terra que acontece por conta da ação das águas da chuva. Então, esse é um tipo de agente externo que modifica o relevo, né? Isso aí é uma erosão, tá, pluvial que, enfim, como eu falei, modifica o relevo, às vezes de forma trágica. Olha só, percebam que a água continua fazendo estrago, só que dessa vez nós não estamos falando da água líquida, e sim da água no estado ali sólido, né, o gelo. Galera, a erosão glacial também causa bastante estragos, porque ela modifica o relevo de formas ali muito brutas às vezes. Perceba que isso aqui é uma espécie de, parece um caminho, mas isso aqui na verdade é um rio que está congelado e a neve que está aqui presente, ela acaba escoando quando chega o verão para essa área que está nessa espécie de estrada aí. Acontece que esse processo de gelo e degelo vai cavando buracos enormes aí e com o passar do tempo isso aí vai ficando assim muito, muito profundo. São os famosos fiordes que a gente vê principalmente na Noruega, em países escandinavos. Então essa ação de gelo e degelo também vai modificando o relevo, como vocês podem ver nessa imagem. Temos a erosão eólica, que é aquela causada pela ação dos ventos, né? Percebe que essa rocha originalmente ela não era assim, ela deveria ser bem maior. E ela chegou a esse tamanho porque a ação dos ventos carregando sedimentos, no caso carregando areia, né? Ela passa pela rocha e ela vai como se fosse lixando a superfície dessa rocha, causando um desgaste, e esse desgaste é que vai deixando essa rocha tendo esse formato aí, né? Mais fino na base e muito mais grosso ali na parte superior. Então, outro exemplo da ação do vento é também as dunas, né? As pessoas dizem que as dunas se movimentam no deserto, mais ou menos. Na verdade, o vento, né, ele faz com que haja esse transporte de areia de uma duna para outra e dá a impressão de que as dunas estão de fato andando. A gente sabe que não é bem assim. No entanto, há
claro, um deslocamento de sedimentos da areia por conta da ação do vento, né? E existem outros exemplos, mas esses dois aqui que eu falei, essa pedra, essa rocha, no caso, que está mostrando aqui na foto, e mais as dunas, que vocês conhecem, sabem como é que é, são exemplos da ação eólica modificando o relevo. O mar também, galera, o mar, o oceano, enfim, eles também são exemplos de agentes externos que fazem a modificação da paisagem. Percebe que essa parte que é da estrada está totalmente destruída por conta da ação do mar, né? O fenômeno das marés, maré vai, maré vem, e nesse vai e volta de maré, eles vão se chocando contra essa parede aqui e vão causando esses estragos. Percebe que tem até uma pilha aqui de rochas colocadas para tentar segurar a força da maré. No entanto, a gente sabe que às vezes isso é só um paliativo, resolve provisoriamente, mas não para valer. Aqui na nossa cidade, Cametá, a gente também já sofreu com a ação da erosão, nesse caso a erosão fluvial, né? A água do rio batendo ali no barranco, até que o barranco vai despencando e aí vai diminuindo a faixa de terra que a gente percebe aqui. Então esse é um exemplo de ação, no caso das águas do mar, né? A erosão marítima, que também faz aquela modificação gostosa no relevo. Por último, mas não menos importante, temos a erosão fluvial, tá? Erosão fluvial, aquela no caso causada pela ação dos rios. Percebe que essa imagem aqui ela é do Grand Canyon, né? E esse aqui é um trecho do Rio Colorado. O Rio Colorado ele vem escavando esse caminho aí entre essas elevações rochosas há milhões e milhões de anos. Então esse rio que está aqui no fundo, ele não era necessariamente a essa altura desde sempre. Então foi digamos, o caminho que esse rio foi percorrendo, né? Foi escavando o leito cada vez mais até que chegou a essa profundidade que vocês percebem na foto. Isso pode até aumentar daqui a alguns milhões de anos. É claro que a gente não vai estar vivo até lá, se bem que, sei lá, né? A ciência está avançando tanto que vai que de repente a gente chega a alcançar alguns milhões de anos também. Mas por hora, basicamente vocês têm que entender que é essa ação do rio que modificou esse relevo. Perceba também que existe a ação associada, né? A gente tem a ação do rio aqui, mas esses paredões rochosos, eles estão do jeito que estão também por conta da ação do vento. Então você percebe que nessa região você tem tanto a ação das águas do rio, né, a erosão fluvial, quanto a erosão eólica, a ação dos ventos, agindo em conjunto e modificando o relevo. Beleza? Meus amores, por hoje é só, tá? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não esqueça que a gente tem um projeto de enriquecer no YouTube, então se você puder, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, comente, compartilha, faça aquelas paradas que você já sabe como é que é. E nós nos vemos semana que vem, tá? Um abração, um beijão e até a próxima!